Olá, muito bem. Na primeira parte dessa nossa conversa sobre a teoria da relação jurídica, vinha falando dos conceitos de personalidade, capacidade, daí o conceito de relação jurídica, e havia falado sobre as pessoas naturais ou pessoas físicas e as pessoas jurídicas. E comentei que podem ser sujeitos de relações jurídicas ainda os entes despersonalizados. O que significa essa expressão? Ela é um termo curioso, porque essas entidades que vão ser chamadas de despersonalizados, como o próprio nome indica, né, elas não receberão, elas não recebem por parte da lei personalidade jurídica. Então, no primeiro momento, a gente deveria concluir que, então, elas não podem ser sujeitos de relação jurídica. Acontece que, ao longo do tempo, foi ficando muito evidente, em algumas situações, em outras, que seria muito útil que algumas entidades, mesmo não tendo personalidade jurídica, pudessem titularizar relações jurídicas. Isso é uma questão de cunho bem prático mesmo. E aí, a solução que foi se encontrando ao longo do tempo, em alguns momentos, era, de fato, dar personalidade jurídica para aquelas entidades, então elas passavam a ingressar no grupo das pessoas jurídicas, mas em outras situações, o legislador tinha, por variados motivos, razões para não querer dar personalidade jurídica para aquelas entidades, porém, atendendo às necessidades práticas, que eu me referi agora há pouco, conferia, pelo menos, a aptidão para adquirir certos direitos e certas obrigações a essas entidades. Então, elas acabavam ficando no meio do caminho, elas não eram nem entidades sem nenhuma aptidão para estabelecer e participar de relações jurídicas, mas elas também não eram alçadas ao grupo de pessoas jurídicas. E como tudo é ali que é um pouco improvisado, tudo ali que é meio adaptado para atender algumas necessidades, porém sem perder as características anteriores, né? Foi dado uma nomenclatura para essas entidades também pouco elucidativa. E aí veio esse nome, entes despersonalizados. Eles, então, em resumo, não têm personalidade jurídica, mas são autorizados por lei a adquirir direitos e contrair obrigações. Bom, a gente pode falar no direito brasileiro de 3 entes despersonalizados. 3 entidades que, sem sombra de dúvida, não são pessoas jurídicas, mas você percebe na prática, mesmo oficialmente, mesmo no texto de lei, elas tendo autorização para celebrar contratos, para propor ações, para ser réus em ações, contratar advogados. É o caso da pessoa jurídica de fato, que é aquela que é criada na realidade, só que os seus criadores não tomaram todos os cuidados legais para formalizar essa criação. Isso acontece muito em sociedade. Uma sociedade empresária, 2 ou mais pessoas resolvem criar uma sociedade, beleza, elas negociam o contrato social, definem ali as regras, direitos e obrigações recíprocos, investimento de cada um, só que não chegam a fazer um contrato social escrito, ou se o fazem, não levam a registro. Nós temos uma sociedade empresária ali, então, integralmente criada, pelo menos nas questões práticas, totalmente negociada, com todas as suas regras bem definidas, só que ela não foi ainda levada a registro. E vimos na primeira parte dessa nossa conversa que as pessoas jurídicas de direito privado precisam ter os seus atos constitutivos registrados para que possam ter a sua personalidade plenamente reconhecida. Então, a princípio, uma pessoa jurídica
ou uma sociedade empresária que não foi efetivamente registrada, não era para ser considerada uma pessoa jurídica, só que a gente nota na prática várias funcionando e comprando matéria-prima e vendendo, e aí o direito passou a considerar como uma entidade despersonalizada, quer dizer, a sociedade de fato, enquanto não for registrada, ela vai ser uma entidade despersonalizada. Não tem personalidade jurídica, mas pode fazer parte de algumas relações jurídicas. A massa falida é um outro exemplo. A massa falida é o conjunto patrimonial deixado por um empresário que teve a falência decretada. Chamamos também de massa falida o conjunto de credores aos quais aquele empresário falido deve. Então, nós temos a massa falida objetiva, que é o conjunto patrimonial, e a massa falida subjetiva, que é o conjunto de credores. Pela necessidade prática de algumas negociações envolver todo esse conjunto patrimonial ou todo esse conjunto de credores, é que se definiu essa entidade abstrata, sem personalidade jurídica, mas com capacidade de estabelecer certas relações jurídicas, para cumprir as finalidades práticas. E o terceiro exemplo é o espólio, que é o conjunto patrimonial deixado por uma pessoa que faleceu e que ainda não foi partilhado entre os herdeiros do falecido. Então, aqueles bens deixados, aqueles conjuntos de direitos, relações jurídicas, enfim, tudo que compõe o patrimônio de uma pessoa falecida vai ser partilhado entre seus herdeiros, mas entre o falecimento e a finalização da partilha, quando aqueles bens todos passarão a ser individualmente titularizados por cada um dos herdeiros, entre uma coisa e outra, esses bens vão compor o chamado espólio, que também é um ente despersonalizado. Beleza. Finalizamos, então, essa análise dos sujeitos de direito e precisamos agora analisar outros elementos da relação jurídica e vimos que os sujeitos de direitos eles se interrelacionam numa relação jurídica criada por um fato jurídico em torno de um objeto. É na direção de um objeto que sujeito ativo e sujeito passivo se obrigam reciprocamente, se vinculam reciprocamente numa relação jurídica. O objeto dessa relação jurídica, ele também tem a sua classificação, ele tem o seu estudo detalhado também naquela outra disciplina, Teoria Geral do Direito Privado, mas os conceitos iniciais a gente lança aqui na Introdução à Ciência do Direito. Esse objeto da relação jurídica, ele pode ser analisado sob dois pontos de vista. Nós temos o objeto imediato, é aquilo sobre o qual diretamente recai a relação jurídica. O que especificamente o sujeito passivo está obrigado a entregar, a respeitar, que seja o direito do sujeito ativo, ou dizendo de outra forma, aquilo que o sujeito ativo tem condição de exigir compulsoriamente do sujeito passivo. E temos o objeto mediato, que a gente vai analisar em outro slide, que é aquilo sobre a qual a relação jurídica incide ou em torno do qual a relação jurídica gira de maneira indireta. Beleza, esse objeto imediato, o direito vai tratar o tempo inteiro sob o nome de prestação. Tomem cuidado, porque coloquialmente a gente está acostumado a chamar de prestação parcelas de uma dívida, né? Eu comprei a geladeira em 12 prestações. Nem é um uso errado, né? Se a gente olhar o significado técnico-jurídico de prestação, esse uso, né, dessa expressão como parcela de uma dívida nem é um uso errado. Ele só não pode ser entendido como a única forma de se entender a expressão prestação. Prestação, tecnicamente, é algo muito mais amplo do que a parcela de uma dívida pecuniária. A gente está vendo aí no slide, prestação é todo objeto, é uma expressão que define todo e qualquer objeto imediato de uma relação jurídica, nas suas mais diferentes
possibilidades. Até resgatando um pouco do que a gente pincelou na primeira parte da nossa conversa, quem tem boa memória aí vai lembrar que eu já havia pontuado que a prestação, né, aquilo que o sujeito ativo pode exigir, inclusive compulsoriamente, do sujeito passivo, pode ser, o sujeito passivo da relação jurídica, pode ser tanto um ato, uma ação, como uma abstenção. Então a gente percebe que a prestação pode ser positiva ou negativa. Ela é positiva quando o sujeito ativo pode exigir uma ação do sujeito passivo no sentido de cumprir o seu direito. Isso gera as chamadas obrigações de dar, obrigações de fazer. Obrigação de dar também inclui a chamada obrigação de entregar. Então, vou dar alguns exemplos. Já havia falado na primeira parte, vou manter o exemplo aqui só para a gente fazer esse fio condutor, né, atravessando vários dos nossos temas aqui. Vamos pensar numa relação de compra e venda. Especificamente ali o direito do vendedor de exigir do comprador o pagamento da compra. Essa é uma prestação positiva. O vendedor, sujeito ativo dessa relação de venda, tem o direito de exigir que o comprador lhe entregue o dinheiro, lhe entregue o pagamento correspondente. A venda, compra e venda, gera ao vendedor, ou estabelece um vínculo jurídico entre vendedor e comprador, de uma prestação positiva, uma obrigação de entregar algo, de dar algo. Como também, agora, imaginando um outro exemplo, alguém que contrata um marceneiro para fazer um móvel. Eu gostaria que você fizesse aqui um armário para mim. Está aqui o projeto, quero que você vá fazer e você me entrega daqui 15 dias? Ok. Na hora que as partes negociam e fecham esse contrato, cria para o marceneiro uma obrigação de construir esse móvel, de fazer esse móvel. Esse exemplo que eu estou dizendo, transpondo aqui para as expressões da relação jurídica, dos elementos da relação jurídica que a gente está analisando, contrato de fabricação de um móvel, de um armário junto ao marceneiro, cria para esse profissional, ou coloca esse profissional na posição de sujeito passivo de uma relação jurídica cuja prestação é positiva, configurada pela obrigação de fazer algo em favor do contratante, que é o sujeito ativo, porque ele pode exigir que isso seja feito pelo marceneiro. Se recusar a fazer voluntariamente, o sujeito ativo pode ir até em juízo exigir o cumprimento dessa prestação. Agora, temos visto que a prestação da relação jurídica pode ser também negativa, que é quando o sujeito ativo pode exigir do sujeito passivo uma abstenção. Quando ele pode exigir que o sujeito passivo se omita em fazer algo. Essas prestações negativas, elas não são tão comuns no nosso dia a dia quanto as positivas, mas nem por isso elas são absolutas raridades. Se a gente pensar um pouquinho mais de atenção, a gente começa a identificar em vários momentos aqui e ali em que a lei ou um contrato cria para diferentes pessoas o direito de exigir da outra uma omissão. Vamos imaginar, então, uma empresa que contrata um funcionário que vai trabalhar um setor estratégico dessa empresa e coloca na cláusula de trabalho desse funcionário um dever de sigilo. Esse funcionário, então, se obriga a não revelar a ninguém as informações que ele está obtendo dentro da empresa, trabalhando naquele setor estratégico. Isso é uma obrigação, isso é uma prestação negativa, uma obrigação de não fazer, que é como o Código Civil vai chamar essa prestação. E é uma prestação negativa bem específica. É uma omissão de revelar aquelas informações daquela empresa e uma obrigação que recai sobre aquele funcionário.
Mas essa prestação negativa, ela pode também ter um cunho amplo, bem genérico, que é o que o direito vai chamar de uma obrigação erga omnes, que é uma obrigação que pode ser exigida de todas as demais pessoas físicas e jurídicas do planeta. Erga omnes é uma expressão que significa isso, né? Uma tradução não literal, obviamente, mas é um sentido de amplitude, quer dizer, todas as pessoas, todos os seres humanos, todas as pessoas jurídicas, inclusive. Aqui a gente dá um exemplo para ficar bem próximo da realidade de todo mundo. Vamos pensar numa prestação negativa estabelecida por lei. Todo mundo tem o direito de exigir erga omnes que, né, todas as pessoas físicas e jurídicas se omitam em lesar a vida. O direito à vida que todos nós temos, todos os seres humanos têm, garantido pela Constituição, ele pode ser exigido também de todas as outras pessoas do planeta, do país, e é um direito de abstenção. Todas as pessoas estão proibidas de atentar contra a nossa vida. Uma prestação negativa, mas com caráter amplo e genérico. É uma obrigação de não fazer, de não atentar contra a nossa vida e a nossa integridade física. Pois é, mas eu havia dito que há um outro jeito, né, da gente olhar ali a questão do objeto da relação jurídica. Não é uma classificação que prejudique a anterior, é apenas uma classificação sobre outro ponto de vista, que leva em conta os bens jurídicos sobre os quais recaem as relações jurídicas. Se a classificação anterior, né, que é a classificação do objeto imediato, se ela focava na análise do que o sujeito passivo, ou de que maneira o sujeito passivo se obrigava perante o sujeito ativo na relação jurídica, essa outra classificação, que olha os objetos do ponto de vista mediato ou indireto, vai priorizar, vai focar, repetindo, no bem jurídico sobre o qual aquela relação jurídica recai. Aí a gente pergunta, mas o que significa essa expressão bem jurídico? Aí no meio do slide, o conceito, que é um conceito bastante simples e bastante amplo. Bem jurídico é tudo aquilo que é protegido pelo direito. Se tem valor econômico, se não tem valor econômico, isso é secundário. Tudo que, de alguma maneira, o direito, por lei, por contrato, protege ali a um bem jurídico. De uma maneira mais resumida, né, podemos classificar os bens jurídicos ou dividir os bens jurídicos entre coisas ou entre pessoas. O tempo inteiro a gente vê proteção jurídica sobre as pessoas. O direito à vida, por exemplo, é um direito que recai, que visa proteger pessoas. As regras que protegem o crédito estão voltadas a proteger coisas. Então, ora, as relações jurídicas buscam proteger coisas, ora busca proteger pessoas. Muito bem. E aí de pessoas físicas ou jurídicas, né? Quando o bem jurídico protegido na relação jurídica são pessoas, são direitos pessoais, quando algo está focado apenas nas pessoas físicas ou jurídicas, nós temos os chamados direitos de personalidade. É o finalzinho aí do slide, né? Eu comecei por baixo. Então, uma relação jurídica criada por lei, ou criada, ainda que contratualmente, pelas partes, focada ali na defesa de atributos das pessoas, então, vida, honra, privacidade, nós temos os chamados direitos de personalidade. Agora, quando a relação jurídica estabelece direitos de pessoas sobre coisas,
Propriedade, por exemplo, é uma relação jurídica estabelecida entre pessoas e coisas definidas pela lei, né, detalhadamente pela lei. Nós temos chamados direitos reais. Hoje, muito mais chamado pela doutrina como direito das coisas. E os direitos obrigacionais, né, eles focam na defesa dos direitos pessoais ou direitos de crédito, que são direitos que o titular tem em relação às prestações de outras pessoas. É aquilo que, na classificação anterior, a gente viu que é chamado de obrigação de fazer, dar e não fazer. Quando aquelas obrigações em si são objeto de uma relação jurídica, nós temos uma relação jurídica obrigacional. Quando a relação jurídica foca na defesa de direitos de uma pessoa sobre coisas, nós temos uma relação jurídica de direito real, ou de direito das coisas. E quando a relação jurídica foca na defesa de atributos da personalidade, nós temos os chamados direitos de personalidade. São direitos de personalidade, já mencionei aqui, vida, honra, privacidade, liberdade, notem, todos atributos derivados da personalidade. São direitos obrigacionais, crédito, uma dívida, a herança, enfim, tudo aquilo que está ligado, que deriva de uma obrigação de fazer, dar e não fazer, é um direito obrigacional. Muito bem. E vimos que há ainda o elemento de origem de uma relação jurídica. Já sabemos quem pode estar envolvido nessa relação, são os sujeitos. Eles vão se direcionar para o objeto dessa relação jurídica. Vimos aqui uma pequena e breve classificação. Mas o que pode fazer surgir essa relação? Eu tenho aqui, ao longo das explicações, mencionando, a lei cria, o contrato cria. Mas é claro que há uma classificação aqui também, porque o direito, a teoria jurídica precisa mapear, como eu disse no início da nossa primeira parte, precisa classificar os fenômenos, precisa organizá-los dentro de uma estrutura teórica para que eles possam funcionar bem, eles possam ser legislados de uma maneira mais adequada, que eles possam ser ensinados e passados adiante de uma maneira mais sistematizada. Então há também um tratamento doutrinário do que origina a relação jurídica, que é o chamado fato jurídico. Só que esse assunto vai nos demandar mais tempo do que o que nós temos sobrando no que foi reservado para essa segunda parte. Então, vou tomar a liberdade de falar dos fatos jurídicos numa terceira parte dessa nossa conversa sobre teoria da relação jurídica. Porque a gente, senão, caso contrário, eu teria que começar o assunto agora, terminar e continuar numa outra parte. Eu acho melhor começar de fato jurídico e ir até o fim. Então, vou deixar para falar dele num terceiro momento. A gente finaliza a segunda parte. Se você tiver interesse em seguir essa nossa conversa, basta, onde você está nos vendo, seja no YouTube, seja no Moodle, buscar a terceira parte da nossa conversa, que a partir do momento que ela estiver publicada, você vai poder seguir adiante nesse nosso bate-papo, tá bom? Por aqui, por hora, fico por aqui, né? Obrigado aí pela atenção. Valeu, pessoal. Até a terceira parte. Tchau, tchau.